Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a discutir sobre as estratégias argumentativas. Lembrando, as estratégias argumentativas, formas, mecanismos de você organizar a sua argumentação em prol de um ponto de vista, né? Reforçando aquela ideia, reforçando aquela temática e naturalmente aquilo que você está pretendendo ao longo do texto. Beleza? Lembrando que as estratégias argumentativas, elas podem e devem acontecer desde a primeira linha do texto até o último parágrafo do texto. Tranquilamente você se utiliza de inúmeras estratégias argumentativas, como eu já disse, desde o início até o final do texto. Lembrando que as estratégias argumentativas, elas são inúmeras, elas são variadas. Então vocês têm aí um repertório enorme de estratégias argumentativas. Desde as famosas citações, o uso de dados estatísticos, a questão da alusão histórica e outras. Por exemplo, até usa a questão do uso do conceito. Então, uma forma básica, bem elementar, de até introduzir, por exemplo, o tema de abrir o seu texto ali no primeiro parágrafo, especificamente ali na introdução. Beleza? Então, não tem essa ideia de estar decorando estratégias. Óbvio que você domina as estratégias a partir do momento que você pratica bastante inúmeras estratégias argumentativas, muito prestando atenção à relação com o tema, com aquela palavrinha-chave do tema que eu já chamei a atenção disso para vocês em outras aulas. Então a ideia é praticar bastante as diferentes estratégias argumentativas para ver naturalmente aquela que você mais domina, muito em função do tema que está sendo pretendido para aquele momento. Beleza, gente? Tranquilo? Iniciando aqui a nossa discussão, o que é que a gente tem aqui? Lembrando que esse materialzinho aqui das estratégias, né, eu tenho várias estratégias aqui, vocês têm acesso, basta acessar o link aí no Forms que vocês têm acesso. E em outros encontros, a gente já falou aí sobre essa primeira estratégia, na qual a gente focou na questão de como começar o texto a partir da reafirmação do problema do tema, que não tem problema nenhum. Vimos aí que o tema, quando falava sobre os desafios para a formação educacional dos surdos, nós começamos reafirmando o tema, ou seja, a formação educacional dos surdos representa um desafio para a sociedade. E outra característica que percebemos nessa redação aí foi a utilização do que a gente chama de a relação entre causas e consequências. Aí o candidato se utilizou de duas causas para depois dois efeitos, mas eu podia trabalhar naturalmente como uma causa e dois efeitos, não é isso? Ou trabalhar com uma causa e apenas um efeito. Então são formas variadas dessa relação de causa e consequência. E naturalmente, como eu chamo a atenção de vocês para cá, uma forma muito usual, comum e natural de se trabalhar. E aposto aqui, uma aposta minha, que você que tem principalmente muita dificuldade na hora de iniciar o seu texto, é uma forma muito básica e elementar, que é essa reafirmação do tema. Eu chamo muita atenção para o seguinte: é uma forma natural, comum, extremamente aceitável e válida de você iniciar o texto. Não pense que aquele aluno que inicia com a contextualização histórica, com a citação, ele vai ter maior ou menor peso aí nessa parte. Por quê? O que é importante ter na introdução? Ter uma contextualização e uma tese. Essa contextualização aí é que é o diferencial. Como fazer essa contextualização? E eu posso fazer de N maneiras. O que não pode faltar é a contextualização e a tese. E essa contextualização, como eu já disse, eu posso fazê-la de N maneiras. E uma coisa, já falando de tese, que eu chamei a atenção de vocês, lembra, a tese, ela tem que estar sempre direcionada para aquela palavrinha-chave do tema. E quando a gente fala de palavrinha-chave do tema, lembra, o tema ele tem várias palavrinhas-chave. No tema aí que a gente vê, ele fala dos desafios, fala da formação educacional e fala dos surdos. Então, tem 3 palavrinhas-chave. Então, a tua tese tem que estar caminhando para essas palavrinhas-chave aí. Beleza, gente? Tranquilo? A sacada das estratégias argumentativas aqui é sua. E quando eu digo que a sacada é sua, você que domina as estratégias e vai utilizando conforme a sua necessidade e o tema. E, naturalmente, a partir daquelas que você mais domina. Tranquilo, gente? Falando de palavras-chave do tema, partindo agora para a nossa segunda estratégia, aí eu trago o tema de 2016, que foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Palavra-chave aí, caminhos, uma das, né? Eu tenho que falar da intolerância religiosa, especificamente da intolerância religiosa, e não só falar da intolerância. Beleza? Então, temos duas grandes partes aí do tema. Beleza? E eu chamo já a atenção de vocês para a palavra caminhos. Tem muito aluno que se desespera na hora que vê a palavra caminhos, quando ela está posta no tema. E não só caminhos, palavras como sinônimos, alternativas, soluções, né? Quando eu penso em caminhos, ela puxa essa ideia de solução, de intervenção, de alternativas para resolver a problemática. Então, quando a palavra
caminhos aparecem, ou sinônimos, como eu já disse, fica tranquilo. Você vai ter duas formas de construir o seu texto. Duas formas. A primeira forma é uma forma menos utilizada pelos alunos, mas também tão aceitável quanto a segunda, que é a mais comum, que eu vou falar daqui a pouco. Quando cai a palavra caminhos, primeira forma, eu posso discutir esses caminhos. Paulo, como assim? Problematize esses caminhos. Caminhos para combater a intolerância, caminhos para combater o racismo. Caminhos, problematiza. Esses caminhos, eles existem? Sim. Pensa, lista. Quais são? Você lista. Eles são eficientes? A população os conhece? Eu consigo realmente colocá-los em prática? E você começa a discutir, começa listando esses caminhos, é o que a gente chama de enumeração. Começa citando, você pode citar um desses caminhos, inclusive um dos caminhos que já esteja no texto motivador, que é que a gente vai chamar muita atenção, inclusive na redação de hoje, tá? Então, é uma forma também, você vai discutir justamente a eficácia e a eficiência desses caminhos, dizer se eles são bons, são ruins e por quê. Tá? Então, naturalmente, você já está trazendo causas também, né? Fazendo referência àquela primeira estratégia que a gente viu. Então, isso é um dos caminhos, tá? Então, e discutindo naturalmente essa necessidade de ampliar esses caminhos, de discutir esses caminhos, de mostrar à população esses caminhos. E que esses caminhos precisam ser colocados em prática justamente para combater um problema. Não esquecer, obviamente, do problema base do tema. Entendeu, gente? Então, isso é uma forma. Outra forma, que é a mais comum e natural, como a gente vai ver nessa redação aí, quando traz a palavra os caminhos, é você partir naturalmente do problema. Qual é o problema aí? A questão da intolerância religiosa ou do racismo, que foi outro tema paralelo a esse ano. Então, você parte do problema. O problema existe. Diante desse problema, é preciso que caminhos sejam colocados em prática para resolver o problema, ou que novos caminhos sejam colocados em prática, ou que os caminhos existentes sejam ainda mais colocados em práticas, ampliados para resolver o problema. Beleza? Então, quando eu tenho caminhos, ou eu posso já discutir esses caminhos, dizendo que se eles são bons, são ruins, e a segunda forma é que parto do problema, e a partir do momento que eu tenho um problema, eu preciso ter caminhos, certo? Renovados, criados, ampliados para resolver isso aí. Que caminhos sejam feitos para isso, que é o mais comum. Ou seja, volta muito àquilo que eu disse a vocês. Tem a contextualização e a minha tese sempre vai girar em torno das palavras-chave do tema. Seja, nesse caso, dos caminhos, trazendo a possibilidade que esses caminhos sejam revistos ou que esses caminhos precisam ser colocados em práticas fruto de um problema. Beleza, gente? Tranquilo? Aí vocês vão perceber bem isso aí nessa redação, quando ele faz essa discussão aí. Aí o que é que a gente tem? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, se ligar na palavrinha-chave do tema, eu tenho que estar voltando a minha discussão para os caminhos. E como eu disse a vocês, gente, eu chamo bem a atenção de vocês. Não importa o caminho que eu seguir, literalmente, né? Eu tenho que voltar para essa ideia de caminhos. Beleza? Vou até repetir, sendo bem chato mesmo. Se eu tenho a discussão dos caminhos são bons, etc., naturalmente eu já estou dentro do tema. Então, estou enfatizando sempre esses caminhos. Se eu vou seguir o outro meio, que é esse que a gente vai ver aí na redação, discutir o problema, mas eu volto para a ideia de caminhos. Caminhos precisam ser feitos para combater a problemática. Não esqueçam disso. Sempre voltem para a palavra-chave do tema. Beleza? Isso não é repetição. É uma repetição, mas uma repetição benéfica, necessária. É o que a gente chama de manutenção temática. Beleza? Voltando lá para a redação, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Lembrem lá na primeira estratégia que a gente viu a relação de causa e consequência, começando reafirmando o tema. Aqui eu vou mudar um pouquinho. O que é que a gente tem? Começa com algo positivo. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Ele já traz um repertório aí, faz uso de uma citação. Começa com algo positivo. Aí quando eu chamo algo positivo aí, gente, quando eu chamo de algo positivo, pode ser qualquer coisa. Um repertório. Quando começa com um repertório positivo. Por que um repertório positivo? Paulo, mas a gente sempre fala de um problema. Aí já aponte para o segundo passo, que é a segunda estratégia, que é justamente a estratégia da contra-argumentação. Quando eu começo com algo positivo e vou jogar um problema, naturalmente eu vou trazer algo negativo. Se eu vou trazer algo negativo, vai quebrar a expectativa desse ponto positivo, que é o que a gente chama de contra-argumentação. Eu trago algo positivo e quebro, eu contra-argumento com algo negativo, que naturalmente já é o problema. Paulo, e esse algo positivo é um tal X da questão. Beleza? Então são duas coisas muito importantes na introdução dessa redação aí. Beleza? Fazer essa ideia de contra-argumentação,
Beleza? Começar com algo positivo e depois trazer algo negativo. É uma possibilidade muito funcional. E a sacada para você fazer esse algo positivo, esse repertório, é o seguinte, gente. Esse algo positivo, aproveita algo que já está no texto motivador. Gente, lembra, o Enem sempre fala de problemáticas. E é muito comum e natural que nos textos motivadores já tenha algo positivo. Como assim, Paulo, algo positivo? Uma lei, tá? Ações que já são feitas para tentar resolver o problema de maneira a curto, médio ou longo prazo, por exemplo, ou algum documento, alguma norma, alguma diretriz que já exista. Então é algo positivo que já está lá. Então você já pode usar sim aquele elemento ali que está como algo positivo para iniciar o seu texto, para demonstrar o seguinte: temos algo que já é feito, no entanto, todavia, porém, mas não está sendo efetivo. Aí você vai explicar o porquê. Ou seja, você está contra-argumentando. Começa com algo positivo e lança algo negativo, justamente para ter essa contra-argumentação. E eu chamo a atenção de vocês, como a gente vê lá na redação, justamente a possibilidade, que é muito usual comum, de trazer alguma lei. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Aí, como eu disse, começa algo positivo. E eu coloquei aí até a sugestão. Pode trazer um exemplo já do texto motivador, tá? Um dado estatístico, seja lá o que for, que dê essa ideia de positividade em relação ao tema, certo? Ok? Por exemplo, aumentaram-se os índices de denúncia contra a intolerância religiosa ou contra o racismo, já é algo positivo. Estou mudando só o repertório. Saí de uma citação e trouxe um dado estatístico, beleza? Então, é uma possibilidade sim. Traz um argumento de autoridade, traz qualquer referência positiva que esteja lá no texto motivador. Aí você deve estar perguntando: Paulo, por que você fala tanto do texto motivador? Por quê? O texto motivador, gente, é uma fonte extremamente importante, cheia de informações. Então, e principalmente na introdução. Por quê? É aquilo que eu disse a vocês. Cuidado, não queima cartucho. Imagina que lá você só tem dois repertórios bem legais, bem importantes para colocar no tema. Aí você acha que precisa obrigatoriamente trazer alguma introdução de repertório? Não. Se você não tem, você não vai deixar de queimar o cartucho e já jogar na introdução e em prol do desenvolvimento. Não, deixa para jogar lá no desenvolvimento, principalmente porque você tem mais força para discutir esse repertório lá no desenvolvimento. Paulo, na minha introdução, não vou trazer nada. Como a gente já disse, gente, lá em cima, ou você usa uma estratégia de reafirmar o tema, mas quer trazer alguma coisa, então aproveitar algo do texto motivador. Paulo, isso não vai ter problema para a minha argumentação? Gente, lembra, introdução é o abre-alas do texto, onde vai estar o foco da tua argumentação, competência 2, no desenvolvimento. Nada impede, deixando bem claro, que você já traga um repertório na introdução. Se você já tiver, está sobrando, ótimo, melhor. Mas se você não tiver, começa trazendo algo que já está no texto motivador, reafirmando o problema ou contra-argumentando ao problema, como a gente viu aí nessa estratégia de contra-argumentação. Então, aproveitar informações do texto motivador é extremamente válido e também reforça a ideia do seguinte: você mostra para o corretor que você leu o texto motivador e que você compreendeu. Agora, cuidado, não é copiar literalmente as informações que estão lá. Você vai fazer uma paráfrase do que está lá. Você vai dizer com as suas palavras. Beleza? Então isso é extremamente importante. Por mais que eu traga uma informação do texto motivador ali na introdução, você não vai copiar. Você vai dizer com as suas palavras. Aí você ainda pode estar pensando: Paulo, mas não vai ficar limitado ao texto motivador? Lembra, você está fazendo isso na introdução. Você não vai fazer isso o texto inteiro. E você não já tem os repertórios já planejados para colocar lá no desenvolvimento, que fogem do texto motivador, que fogem do senso comum? Então nada impede que eu possa aproveitar informações do texto motivador. E como nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para informações do texto motivadores, para me auxiliar na abertura do texto, na introdução do texto. Porque às vezes é a parte que eu não tenho mais dificuldade, quando assim, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer? Como é que eu começo a introdução? Então, a estratégia 1, reafirmando o tema. Estratégia 2, começando com algo positivo, que pode estar no texto motivador ou não, mas a minha ideia é sempre trazer algo que está no texto motivador, já se vindo para algo positivo do texto motivador, já se vindo para você fazer uma contra-argumentação. Beleza, gente? Tranquilo?
De boa? Aí o que é que a gente tem aí nesse processo de contra-argumentação? Aí ele segue. Entretanto, ó, já que ele colocou algo positivo, ele vai precisar quebrar essa ideia. Entretanto, os frequentes casos de intolerância, os frequentes casos, ele viu alguma informação também que está lá no texto motivador e também pelas informações que a gente tem do senso comum. Os frequentes casos de intolerância religiosa, situa o tema, mostra que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática, fazendo menção ao que está posto na Constituição. Aí, como eu disse a vocês, ele agora foca no tema, trazendo um aspecto negativo. Ponto. Veja que ele organiza o texto dele também em 3 períodos. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância é medida que se impõe. Veja que o ápice, o foco da tese dele, ele faz a retomada explícita do tema. Não tem problema nenhum retomar o tema. Óbvio que ele não vai ficar o texto inteiro literalmente escrevendo as mesmas palavras do tema, ele vai variando, ele vai parafraseando. E eu chamo muita atenção para esse final. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Veja aquilo que eu disse lá no início da minha explicação. Quando tem a palavra caminhos, ou eu sigo discutindo os caminhos, ou eu parto discutindo o problema, e a partir desse problema eu trago a necessidade de ter caminhos para resolver, que é o que ele faz aí, ó. Ele aponta algo positivo, diz que esse algo positivo não vem sendo cumprido, ou seja, o problema persiste, algo negativo. Diante dessa negatividade, diante desse problema, caminhos precisam ser feitos. Ou seja, ele traz o tema mais uma vez, fruto dessa identificação do problema. Constatei o problema e agora medidas, caminhos, alternativas, soluções, certo? Precisam ser tomadas. Beleza, gente? Tranquilo? No restante da redação, ele vai se utilizando também de outras estratégias, seguindo também a mesma lógica de desenvolvimento. Vejam que ele vai expor e depois ele vai retomar, trazendo a opinião do tema. E ao final, tem mais uma vez a proposta de intervenção também, que ficam para vocês fazerem a leitura. Beleza, gente? Tranquilo? Com essa aula a gente vê outra possibilidade de estratégia, principalmente na hora de introduzir o texto, né? Como vimos na primeira forma de reafirmar o tema e partindo para depois causa e consequência, e agora a possibilidade de iniciar o texto com um elemento do texto com um repertório do texto motivador e um repertório positivo, justamente para você fazer a estratégia de contra-argumentação. Lembrando que você precisa sempre estar atento à palavrinha-chave do tema, independente da estratégia que você utilize. Na hora da sua tese, você tem que estar focando no que está sendo posto, colocado pelo tema. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima. Abraço!